de olhos que piscam a movimentos quase imperceptíveis. Algumas estátuas já foram flagradas por câmeras se movendo, o que muitos consideram apenas uma ilusão de ótica, outros veem como algo assustador ou até mesmo sobrenatural. Já imaginou estar diante de uma figura de pedra e do nada perceber que ela mudou de posição? Conheça as estátuas que se mexeram de forma aterrorizante. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já deixa o seu like, se inscreva no canal e roda a vinheta. Católicos pelo mundo todo costumam realizar procissões, que são marchas pelas ruas em devoção à Santíssima Trindade ou alguma outra figura de importância para os cristãos. Durante uma dessas que aconteceu no México, os devotos presenciaram um momento em que a estátua de Cristo crucificado simplesmente mexeu a cabeça por um instante. O movimento é bem sutil e, por sorte, foi gravado por um dos fiéis que registrava a cerimônia solene. Depois de expor o vídeo, muitos religiosos disseram acreditar que aquilo se tratou de uma manifestação divina, já que essas coisas podem acontecer quando muitas pessoas rezam com bastante fé ao mesmo tempo. Seria um verdadeiro milagre? O que você acha? A crença de que imagens religiosas podem se movimentar para expressar uma espécie de sinal vindo do céu está presente em diversas religiões, mas é na católica onde elas se manifestam com mais frequência, como foi o caso desse altar para Nossa Senhora de Guadalupe, onde a imagem mexe a cabeça e olhos na direção da câmera quando se aproxima. Na hora, quem estava filmando não parece perceber, talvez por conta das luzes, porém a impressão que dá é que a estátua tenta ver o que é aquele aparelho que está chegando perto dela. Uma coisa interessante de se notar é que, mesmo sendo um altar pequeno e simples, o possível milagre aconteceu, revelando que a manifestação do divino pode ocorrer literalmente em qualquer lugar que se tenha adoração. Durante uma gigantesca peregrinação no Vietnã, uma escultura da Virgem Maria foi erguida no meio de um vale e, durante a oração, quem não conseguiu chegar perto flagrou isso. No ponto alto da cerimônia, o manto da estátua começa a se movimentar durante alguns segundos, o que seria possível caso ela não fosse feita inteiramente de pedra, inclusive a parte que parece se mexer. A emoção é tão grande que o homem que filma não consegue conter as lágrimas e começa a chorar depois que vê a imagem se manifestando, enquanto todos estão de cabeça baixa rezando em seu nome. Apesar da gravação ser antiga, ela é tida como uma das maiores manifestações cristãs que já aconteceram na Ásia. Durante uma missa que estava sendo transmitida ao vivo, uma das estátuas presentes pisca os olhos diante da câmera. Imediatamente, vários telespectadores que acompanhavam a cerimônia de suas casas perceberam que os olhos da imagem de Nossa Senhora se mexeram lentamente enquanto o padre fazia a reza para encerrar a transmissão. O interessante desse caso é que, como estava passando ao vivo na televisão, não teria como o vídeo sofrer algum tipo de edição ou manipulação, ao mesmo tempo que a movimentação sobrenatural foi percebida por centenas de pessoas ao mesmo tempo que estavam ali presentes. A missa em questão foi realizada numa capela italiana na cidade de Sicília e até hoje existem pessoas de lá que lembram do ocorrido muito marcante.
Esse registro é muito curioso, pois não se sabe ao certo onde e qual o significado dessa estátua, nem onde ela está localizada, mas a câmera de segurança flagrou o momento em que um dos anjos de pedra parece se rebelar. Assim que o tridente encosta no homem deitado, o sinal da câmera cai, deixando tudo mais misterioso, pois seria muita coincidência uma falha técnica exatamente ao mesmo tempo que algo inanimado resolve se manifestar. Há quem diga que ela fica numa pequena ilha da Oceania e representa querubins derrotando um demônio, mas seja lá qual for a localização, eu queria muito saber como foi que as estátuas estavam no dia seguinte quando amanheceu. Claro que muitos comentários sugeriram ser apenas algum tipo de efeito especial ou edição de vídeo, mas o que você acha? Quando uma imagem do próprio Cristo é quem se manifesta, o impacto na fé das pessoas é ainda maior. E durante uma procissão em Honduras, as pessoas estavam reunidas na rua celebrando sua fé quando a estátua de Jesus carregando a cruz mexeu sua cabeça. Por um breve segundo, a cabeça da representação, feita em gesso, se levanta um pouco, como se uma força sobrenatural estivesse a erguendo. Tudo aconteceu em plena luz do dia, enquanto os fiéis caminhavam cantando hinos em adoração à Santíssima Trindade. Enquanto os céticos acreditam não passar de uma ilusão de ótica, os presentes na procissão afirmam que o sentimento era de muita comunhão e, ao verem um vídeo pela primeira vez, entenderam exatamente do que se tratava, um gesto divino em resposta à tamanha comoção do evento. Uma das gravações onde estátuas se movimentam mais famosas e controversas aconteceu durante uma missa no México. A representação de Jesus abre os olhos e fica por vários segundos olhando diretamente para o turista que estava filmando a igreja na hora de uma missa, até fechar logo em seguida. A cena ganhou repercussão mundial depois que um homem publicou o vídeo, afirmando que só percebeu o ocorrido depois que foi rever todo o material feito pela câmera. Claramente, depois de viralizar, as pessoas se dividiram entre acreditar que aquilo se trata de um milagre legítimo ou de algum tipo de manipulação. Mas, como sempre, tudo depende da fé. Você acha que nesse caso realmente Cristo resolveu dar uma espiada através da estátua em sua homenagem? A Igreja de Santana, no México, é palco de uma das celebrações mais marcantes da Páscoa, mas em um ano específico algo aconteceu ali, algo que deixou muitos fiéis arrepiados. No meio da missa, um devoto registrou um momento que ninguém jamais esperava ver, a estátua de Cristo crucificado se movendo. Por um instante breve, mas intenso, a cabeça da imagem desceu lentamente, como se estivesse reagindo ao que acontecia ao redor, e então permaneceu imóvel pelo resto da cerimônia. Não demorou para o vídeo explodir na internet. Para muitos cristãos, aquele era um verdadeiro milagre, um sinal divino capturado em vídeo, mas nem todos acreditaram nisso. O próprio padre responsável pela missa tentou explicar o ocorrido. Segundo ele, a estátua costuma ficar guardada dentro de um caixão de vidro e só é retirada para a celebração da Páscoa. Na sua visão, talvez uma das cordas que sustentavam a estrutura tenha cedido, causando um movimento inesperado. Mas será mesmo? Para muitos fiéis, aquilo não foi uma simples coincidência. Afinal, justo naquele dia, com a igreja cheia de devotos, um dos símbolos mais sagrados do cristianismo pareceu responder à celebração. Seria apenas um acidente ou uma mensagem do divino? Bom, tem coisas que a gente nunca vai conseguir explicar. Um dos milagres mais marcantes envolvendo estátuas é aquele em que as imagens choram, uma manifestação intensa que já foi registrado em várias partes do mundo durante séculos. Uma das mais recentes aconteceu em Caracas, na Venezuela, quando uma figura da Nossa Senhora foi flagrada pingando lágrimas de cima do altar.
Com os olhos encharcados, a estátua da Virgem Maria chega a pingar água no chão de tão intensa que as lágrimas são, e apesar de muitos céticos não acreditarem, não existe nenhum tipo de truque ou outro lugar que a água possa estar saindo, já que a estátua é inteiramente feita de gesso. Desde esse dia, o objeto nunca mais foi visto chorando, e o responsável pela igreja enviou um pedido de análise ao Vaticano para constatar se foi ou não um milagre legítimo. Kuan Yin é uma das deusas mais cultuadas no Oriente, sendo considerada a maior protetora das mães, mulheres grávidas e crianças, além de ser a divindade da compaixão. Existem diversas representações gigantes espalhadas pela Ásia, mas foi em um templo chinês que uma dessas foi vista piscando os olhos durante uma celebração budista. Não é muito comum que esse tipo de manifestação aconteça com imagens budistas, e justamente por isso, muitos seguidores dessa religião passaram a acreditar que aquilo havia sido um tipo de manifestação celestial, inclusive levando-os a se questionar: será que a estátua de Deus observa o mundo dos humanos quando ninguém está olhando? Sai Baba foi um líder espiritual e guru místico nascido na Índia, que chegou a ter uma legião de seguidores, que inclusive acreditavam que ele seria a reencarnação de uma divindade na Terra. Isso aumentou ainda mais depois que uma estátua dele pareceu se manifestar durante o mês do aniversário do seu falecimento. A princípio, isso foi visto como uma escorregada do tecido, mas logo em seguida, mais coisa acontece. Sem fazer nenhum movimento, o pano que enrolava os ombros cai da pequena imagem de Sai Baba e depois sai por completo do seu corpo, tudo filmado pela câmera e sem que ninguém estivesse por perto. Os seguidores acreditam que aquela foi uma manifestação do líder espiritual que faleceu em 2011 e que agora, mais do que nunca, retornou à sua forma natural, a de divindade. A deusa Kali é uma das mais importantes do hinduísmo, porém uma de suas estátuas chama mais atenção do que as outras, pois seus olhos parecem seguir quem está por perto. Kali, ou Kalika, é considerada a deusa do tempo, da morte e da destruição. Geralmente sua coloração é azul, com 4 ou até 10 braços, e fica com a língua de fora. Por si só, já pode dar medo em algum desavisado, mas imagina se além disso ela ainda te perseguir com o olhar. Alguns acreditam que aquilo não passa de uma ilusão criada por quem fez a obra, porém não existem outros vídeos mostrando o efeito, dando a entender que esse foi um momento único. A dúvida agora é saber se isso é algo bom ou ruim, já que está vindo da deusa mais amedrontadora do hinduísmo. Em um templo indiano, as estátuas do altar impressionaram um turista, pois elas começaram a se movimentar do nada. Todas elas são representantes de divindades, e em determinado momento os braços e cabeça se mexem, como se fossem se levantar e sair de lá a qualquer momento. Não se sabe se isso foi algum tipo de milagre ou se o templo investiu em robôs para que elas se mexam, mas que impressiona, isso não tem como negar. Qual das duas opções você acha mais plausível para o que aconteceu aqui? Magia ou tecnologia? Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima.